Uma discussão. Afinal de contas, qual som tem mais qualidade? O analógico, representado pelos discos de vinil, ou o som digital? As frequências que você tem digitais hoje, elas transcendem as frequências que existem no vinil. O fato é que a indústria de discos de vinil, quem diria, registra números positivos, enquanto as vendas dos CDs não param de cair. Mas será que o som digital realmente não conseguirá superar o som analógico? Se você vai de vinil ou de arquivo digital, você pode adquirir suas músicas pela internet. Na nossa série especial sobre comércio eletrônico, o terceiro capítulo fala sobre os diferentes jeitos de pagar contas que já estão por aí e os que ainda estão para chegar. E tem muito mais no programa de hoje. Os riscos dos carregadores de celulares. Já são inúmeros os casos de explosões e incêndios causados por eles. O Olhar Digital Plus está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Recentemente, o Facebook anunciou que está desenvolvendo um mecanismo que vai permitir fazer compras e pagamentos diretamente em suas páginas. Essa é só uma das novidades que deve movimentar as vendas online nos próximos meses. No terceiro capítulo da série sobre comércio eletrônico, saiba tudo a respeito dos métodos de pagamento digitais. Como você viu na semana passada, apesar dos desafios, a expectativa é de que o comércio eletrônico cresça 24% até o final deste ano aqui no Brasil. Um dos principais pilares que sustenta esse avanço é a segurança, tanto do consumidor quanto do estabelecimento. E nesse cenário, segurança está diretamente ligada aos meios de pagamentos disponíveis. O método mais popular é o cartão de crédito. Ainda que não seja a forma mais segura, é um meio que oferece grande agilidade no pagamento. A maioria dos sites de comércio eletrônico aceita praticamente todas as bandeiras de cartões de crédito. Se optar pelo cartão, é importante ter cuidado. Antes de informar seus dados a qualquer site, pesquise, descubra a procedência daquele comércio eletrônico e confira ainda se ele oferece qualquer sistema de segurança para a garantia dos pagamentos. Outras duas formas usadas para pagar compras virtuais são o velho boleto bancário e o débito em conta corrente. O boleto é o que oferece menor conveniência, afinal você precisa imprimi-lo para depois efetuar o pagamento. Por ter um custo operacional menor, muitas empresas oferecem descontos de até 10% para pagamentos com boleto bancário. O lado ruim dessa história é que a constatação do pagamento pode levar até 5 dias úteis para acontecer. E como já vimos que quem compra online tem pressa, o débito em conta corrente é bastante prático e imediato, mas requer cuidado para não cair em uma roubada. Qualquer erro na hora da transação pode resultar em uma bela dor de cabeça. E, mais uma vez, pesquisar a autenticidade e segurança do site onde a compra está sendo feita é indispensável. Mas o método de pagamento que mais cresce no e-commerce é o meio eletrônico. Diversas empresas oferecem sistemas de pagamento seguros nos quais você só precisa cadastrar seus dados pessoais e do cartão de crédito uma única vez, o que aumenta bastante a segurança na hora da compra. O mais interessante desses sistemas é que, em caso de qualquer problema com a compra, essas empresas ajudam você a resolver a situação. Se o consumidor não recebe a mercadoria e ele tem uma conta PayPal e fez a transação através da PayPal, a gente tem condição de cobrir o valor comprado dele, né? Que na verdade ele não recebeu a mercadoria, então ele contesta e recebe. Da mesma forma, o estabelecimento que contrata com a gente, esse é um contrato, né? Que contrata com a gente a proteção ao vendedor, que a gente chama, também acontece a mesma coisa. Se ele não recebe a compra do consumidor, a gente honra isso para o vendedor.
O risco menor, a conveniência e a rapidez fazem com que esses sistemas de pagamentos seguros cresçam lado a lado com o comércio eletrônico no Brasil. Mais do que isso, aplicativos desenvolvidos por essas marcas começam a trazer para o país uma consolidação cada vez maior de pagamentos feitos a partir de dispositivos móveis. Nos Estados Unidos, 30% das compras online já são pagas através de tablets e smartphones. Pelo jeito, nós vamos seguir o mesmo caminho por aqui. Na próxima semana, no último capítulo desta série, você vai entender como as redes sociais se tornaram uma grande arma de defesa do consumidor. Vai entender também a importância que as empresas dão para esses canais e até como trabalham para entender cada vez mais o perfil do consumidor brasileiro. Até lá, você pode acessar olhardigital.com.br e conferir um manual que preparamos com dicas para se manter seguro nas transações na internet. Por exemplo, como saber se o site em que você está fazendo a compra é realmente seguro? Mais do que isso, como garantir que o site daquela loja é verdadeiro e não uma imitação perfeita criada para roubar consumidores? Acesse e mantenha-se protegido. O que é melhor, som analógico ou digital? E já no próximo bloco, saiba por que os carregadores de celulares podem ser perigosos. Veja como evitar acidentes graves. O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. Nos últimos meses, os carregadores de celular foram responsáveis por verdadeiras tragédias, explosões, incêndios e até mortes. Veja por que eles podem ser um perigo. A morte de uma aeromoça chinesa depois de ser eletrocutada por um smartphone intrigou o mundo da tecnologia. Até hoje não se sabe ao certo o que causou o choque fatal, mas informações de uma emissora de TV local dizem que o iPhone da jovem de 23 anos estava plugado na tomada com um carregador que não era o original da Apple. Ou seja, o uso do carregador genérico ainda é a principal hipótese da morte da chinesa. Para esclarecer este e outros perigos, fomos conversar com o professor João Carlos Lopes. Os riscos são diversos. Os menores são desde o carregador simplesmente não cumprir sua função, ou seja, não carregar o aparelho, até danificar ou queimar o dispositivo. Muito pior do que isso, segundo o professor, é que carregadores fora das especificações técnicas podem superaquecer, pegar fogo, explodir e, claro, dar choque. Vale explicar, o choque elétrico em humanos ocorre quando há uma passagem de corrente elétrica através do corpo. Dependendo da intensidade, o choque pode ir de um simples susto até, na pior das hipóteses, matar. A partir de 1 mA, que é 0,01 do ampere, que é uma coisa bem baixa, você já começa a sentir no organismo o choque. Porque o choque, na verdade, quem faz isso é a corrente. Não é a tensão. A tensão seria 110, 220 e a corrente é o que faz circular dentro do circuito. Então, a partir de 1 mA você começa a sentir. Entre 50 e 70 miliamperes, a pessoa já sente certo formigamento ou até total adormecimento do músculo. Nos carregadores de telefones celulares, a corrente elétrica varia entre 150 e 300 miliamperes, uma intensidade que, se passar pelo corpo humano, pode ser extremamente perigosa. De 100 a 300 miliamperes, aí já é uma corrente perigosa, porque o que acontece? A corrente vai passar pelo seu coração, seu corpo, né? Ela passa no seu corpo e ela pode fazer o seu coração parar ou bater fora de ritmo. E a pessoa pode ter uma parada cardíaca e chegar até a morrer. Visualmente, os carregadores genéricos e originais são bastante parecidos. Tecnicamente, a principal diferença é que os falsos não trazem embutidos sistemas de segurança para prevenir possíveis curtos-circuitos. O mais comum é a utilização de um fusível que queima em caso de sobrecarga ou superaquecimento.
Dentro dele tem que ter um circuito, esse circuito tem que ser testado, passado por um controle de qualidade, né? Para ele garantir que quando o telefone termine de carregar, ele desligue e que ele não passe corrente ou tensão a mais do que o telefone precisa. Então eu tenho filtros lá dentro que garantem isso. E mais, sem sistema de segurança, o carregador ainda pode passar muita corrente elétrica para a carcaça do aparelho, causando choque com força suficiente para matar. Resumindo, gastar menos em um carregador pirata, além de ser perigoso, não é uma economia muito inteligente. Já os carregadores para carros, aqueles ligados no antigo acendedor de cigarro dos automóveis, não oferecem risco, pelo menos à vida. Ainda que a bateria do carro seja capaz de gerar uma amperagem alta, a saída do carregador é alimentada com uma voltagem de apenas 12 volts. É muito difícil eles queimarem, tá? Porque eles não estão lá ligados em 110, 220 volts. 12 volts direto é um pouco menos. O que acontece é eles não funcionarem. Então você liga no telefone e ele não carrega. E ele aparece lá que está carregando, só que ele não tem uma corrente suficiente para dar carga na bateria. Agora é com você. Será que vale a pena arriscar usando carregadores Xing Ling? O que é que você acha, hein? Acesse olhardigital.com.br, registre suas opiniões em nossos comentários. E não é que os antigos bolachões estão dando a volta por cima. As vendas de discos de vinil crescem, enquanto as de CDs despencam. Mas será que o som analógico é mesmo melhor que o digital? Você tira suas conclusões logo depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Quando o som digital chegou aos consumidores, ele veio sob a forma dos CDs. O que parecia o futuro na época, hoje já é coisa ultrapassada. As vendas dos discos de acetato não param de cair. Mas, ao mesmo tempo, as vendas de discos de vinil não param de crescer. E tem muita gente, especialista ou não, que defende o som analógico como melhor que o som digital. Tire as suas conclusões. Analógico ou digital? Bom, quando o assunto é som, esta ainda é uma discussão quente, não só entre técnicos e engenheiros de som, mas também entre grandes artistas e amantes da música em geral. Esse documentário, Sound City, foi produzido por Dave Grohl, líder da banda Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana. Um dos personagens centrais do filme é essa mesa de som. Daqui a pouco a gente volta a essa história e aí você vai entender como ela está no centro de uma quase eterna discussão em torno de tecnologia e de música. Até os anos 90, a diferença entre o digital e o analógico era grande. Hoje, os formatos digitais evoluíram bastante. Há diferenças, é claro, mas ficou mais fácil compreender os pontos fortes e fracos de cada lado da discussão. A diferença é uma diferença subjetiva, é uma coisa que esbarra já no gosto de cada um. Tem gente que gosta do timbre do vinil, gosta dos harmônicos, gosta do tipo de sonoridade que aquela mídia traz, a textura sonora. Agora, se você for tentar dar um olhar técnico, puramente técnico a respeito do assunto, as frequências que você tem digitais hoje, elas transcendem as frequências que existem num vinil. Logo de cara, podemos dizer que não existe melhor ou pior. Tudo depende de como o ouvinte percebe o som. Tem gente que sequer consegue perceber qualquer diferença. Tem aqueles que têm ouvidos mais apurados, mas entendem que é questão de gosto entre o analógico e o digital. E ainda tem os puristas, que se acostumaram com o timbre analógico e não abrem mão dele. É mais ou menos como o gosto por carros. Tem gente que gosta
de carro com motor V8 carburado, né? Que se acelera o carro faz assim. E tem gente que gosta de carro turbo, né? Com injeção eletrônica, silencioso, que se acelera e faz... Números falam por si só. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, em 2012, os discos lançados em vinil renderam um total de 117 milhões de dólares, o melhor resultado do formato nos últimos 15 anos. Esse mês, a Nielsen SoundScan, sistema de informação que faz o levantamento de vendas dos mercados fonográficos dos Estados Unidos e do Canadá, anunciou que só na primeira metade deste ano, a venda dos discos em vinil nesses países cresceu 33,5%. No Reino Unido, o crescimento das vendas de vinis no primeiro trimestre de 2013 foi ainda maior, 78%. O Brasil segue a mesma tendência. Por aqui, de acordo com o site de comércio eletrônico Mercado Livre, a venda das bolachas subiu 6% nos últimos 12 meses e já responde por 27% do volume no setor de música do portal. Já o áudio digital evoluiu muito nos últimos anos e continua surpreendendo músicos, produtores e até os mais conservadores. Para se ter uma ideia, o CD tem uma resolução de áudio de 16 bits com uma frequência de 44,1 kHz. Atualmente, o melhor arquivo de som digital alcança 32 bits com frequência de 192 kHz, bem superior ao CD. Bom, mas o que isso significa? A audição humana é capaz de captar sons na faixa de 20 Hz até 20 kHz. Fora desses limites, não conseguimos ouvir sons, mas podemos senti-los. Ou seja, a qualidade e resolução dos melhores sons digitais são tão boas que vão além da nossa capacidade auditiva, o que serve para sentirmos agudos mais clássicos ou graves super potentes, fazendo o coração bater mais forte. Hoje, a música em formato digital predomina em todos os segmentos. A questão é que a tecnologia levou o som digital a tal patamar que hoje é possível digitalizar um vinil e alcançar um resultado exatamente igual à gravação original, sem qualquer perda ou diferença. Muitos artistas ainda preferem gravar em formato analógico, em fitas magnéticas, e os melhores estúdios oferecem a possibilidade de gravar de forma analógica e, ao mesmo tempo, digitalizar esta gravação. Mas hoje, isso é para poucos. Hoje, mais de 99% das gravações no mundo são feitas digitalmente. A fita virou um luxo que poucas pessoas têm acesso. Existem poucos estúdios com essas máquinas, né, de gravação analógica em fita. Então isso é mais difícil e torna-se mais caro também. Outra maneira de se obter o glamour do timbre analógico é através da própria tecnologia, por mais estranho que isso possa soar. Aplicativos e softwares específicos conseguem incluir os efeitos da gravação analógica mesmo quando ela foi totalmente feita em arquivos digitais. Segundo nossos entrevistados, o formato que você escolhe para baixar ou comprar suas músicas digitais não é tão importante. Ah, não, porque eu fiz o meu trabalho em Wave, não, e aí fica esquisito. Não tem nada disso, são todos iguais, muda apenas o tipo do arquivo para aquela ou essa plataforma de sistema operacional. A diferença está na taxa de compressão desses arquivos. Entenda, quanto maior a compressão de um arquivo, maior a perda em relação à gravação original e, consequentemente, menor o tamanho desse arquivo. Agora, quanto menos comprimido for o som original, melhor a qualidade, mas também maior o tamanho. Eles eliminam, né, partes do arquivo original, né, e comprimem e guardam, né, determinada amostra desse som, e na hora que ele é reproduzido, o software que faz essa reprodução tenta reproduzir as frequências que não foram gravadas, né, através de algumas amostras que foram capturadas na hora da conversão.
Então, guarda um pedacinho para depois reproduzir a parte toda baseada nesse pedacinho que ficou guardado lá. Eu iria sempre, se é uma música que você gosta, que você escuta muito, que você buscasse o melhor nível de resolução possível dentro da mídia que você escolhe. O assunto é polêmico e está no centro do documentário sobre o qual falamos no começo dessa matéria. Em Sound City, Dave Grohl defende com unhas e dentes a música captada de forma analógica e crua, sem qualquer auxílio de computadores. Na visão dele, o elemento humano é indispensável para manter o espírito do rock e da música em geral vivo. No filme, tecnologias como o CD e sintetizadores são quase vistas como inimigos da música. Grandes nomes da música mundial defendem a tecnologia como ferramenta inevitável. will.i.am, líder do Black Eyed Peas, é só um dos exemplos. E você, também é fã de um bom som? O que é que você acha dessa história, hein? Participe você também dessa eterna discussão e deixe sua opinião nos comentários. Você vai de analógico ou de digital? Acesse olhardigital.com.br e aproveite o espaço que também é seu. Quando você entra para a comunidade Olhar Digital, você ganha vários mecanismos para tornar a sua navegação mais eficiente. Baseado nas suas preferências, nosso portal exibe uma homepage individual, exclusiva para você. Além disso, você conta com o recurso do histórico, para que você nunca mais perca nenhuma das nossas dicas ou reportagens. Você também ganha acesso automático às áreas reservadas do portal e participa de todas as nossas promoções. E muitas novidades vêm aí. Aguarde! Saiba antes o que transforma o mundo no olhardigital.com.br. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!